Muito obrigado por escolher o ministério de vídeo e áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E uma das mensagens que eu preguei a eles, incentivando isto, está em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 14. Nessa nossa primeira reunião, eu gostaria de tratar ainda da questão missionária, a fim de que todos nós sejamos encorajados a participar desta obra tão importante. Pode ficar assentado, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 5. Vai haver a projeção, Lucas? Lucas vai projetar para vocês. Eu vou ler dos versos 1 a 14 do capítulo 5, desculpe, irmão, 2 Reis, capítulo 5, não 1 Reis. 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler dos versos 1 a 14. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que tu rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abama e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Pai, nós temos tua palavra aberta diante de nós e confiamos que teu Espírito Santo nos ajudará, não somente a entender, mas também praticar a verdade que extraímos dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém. Missões. Há um grande valor e poder na obra missionária. Há um grande valor. Há grande poder em tudo isso. Por mais que você olhe e pense, e é real esta questão, se nós compararmos o número de quantos somos, se nós compararmos os valores que nós, filhos de Deus, investimos em missões, o mundo investe em outras questões infinitamente mais do que isso. O mundo tem valores exorbitantes para investir em outras coisas.
O mundo tem exércitos de pessoas, muito mais do que nós temos missionários. Isso significa que a obra missionária não tem valor, é fraca, não é importante, não tem poder? Jamais, jamais pense isso. Jamais pense que esta obra que Deus nos deu seja uma obra sem valor e sem poder. Não, esse texto nos ensina, mesmo estando no Velho Testamento, que essa lição é muito preciosa. Neste texto, falando sobre o sírio Naamã, aqui há 3 personagens principais. Este sírio, a mulher, a menina judia que foi levada cativa, e o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é aquele que recebeu porção dobrada do poder de Elias. E os capítulos 4, 5 e 6 de 2 Reis são uma demonstração de como realmente Deus revestiu ele de poder. Você pode ler esses 3 capítulos e você vai ver como Deus usou esse profeta. Já esta menina era uma das tantas escravas tomadas quando os sírios batiam contra as regiões de Israel. Eles matavam a maior parte das pessoas das aldeias e levavam meninos e meninas escravos para a Síria. Ela era uma destas. E agora também o sírio Naamã, apesar de dizer ali que Deus o usava para dar livramento aos sírios, porque o Senhor dera livramento aos sírios através dele, não significa que Naamã servia a Deus. Ele era um pagão, ele era um incrédulo. Mas significa que Deus estava cumprindo o seu objetivo através dele. Eu quero dizer a vocês 3 coisas muito importantes dentro disso. Olhando para Naamã, olhando para a sua vida. A primeira delas, é visível que há algo que contamina e corrompe toda a beleza da vida humana. E eu quero usar Naamã para mostrar isso a você. Você prestou atenção como Naamã é descrito? Capitão do exército do rei da Síria, um homem muito importante. Um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso. Note todas as palavras: grande homem de muito respeito, herói valoroso. Quando você vê 2 adjetivos ou um adjetivo sendo qualificado por grande, por muito, quer dizer que aquela pessoa era muito importante. E era um homem incrível. Certamente Naamã era um grande líder, realizava muito pela sua nação. Era um líder com muita moral, um líder com muito respeito, um homem grande em tudo isso. Mas o verso termina dizendo algo terrível. Ele era grande e valoroso, de muito respeito, porém leproso. Você notou aí? Porém leproso. Essas 2 palavrinhas mudam tudo. Colocam aqui o ingrediente terrível em tudo isso. Grande homem, muito valoroso, muito respeito, porém leproso. E Naamã, ele é um tipo daquilo que a gente bem conhece nesse mundo. Nesse mundo nós encontramos pessoas que não conhecem Jesus Cristo, pessoas que não servem a Deus, mas que são pessoas incríveis. Há muito registrado nas eras passadas, na nossa era, pessoas que realizaram grandes coisas. Você talvez já tenha lido sobre a Madre Teresa de Calcutá. Ela era incrédula e pagã, ela era idólatra. Mas é inegável que ela realizou feitos grandiosos na Índia, salvando a vida de milhares de pessoas através do trabalho dela. Nós podemos usar outros muitos exemplos de pessoas que receberam o Prêmio Nobel da Paz, pessoas que receberam grandes prêmios e reconhecimento, que realizaram grandes coisas nesse mundo. Pessoas que realizaram atos bondosos, pessoas que livraram a vida de pessoas, que saciaram a fome de muitos. Há histórias incríveis no mundo de pessoas que agiram assim, que são semelhantes a Naamã. Só que no fim, quando você descreve elas, assim como fala tudo isso que é bom de Naamã, e no final diz, porém leproso, todas essas pessoas têm no final da sua descrição, porém pecadores. Você já percebeu como o pecado
ele contamina e ele estraga tudo que tem de belo na vida humana. Eles são pessoas incríveis, pessoas de tanto respeito, pessoas de tanta honra, mas no final precisa escrever, porém pecadores. E esse epílogo, assim como foi com Naamã, porém leproso, no tempo de Naamã, não tinha coisa pior do que você ser leproso. Possivelmente, a visão de Naamã, nós não sabemos, mas já podemos pensar, não é pela urgência do caso, que o seu corpo já estava tomado em grande parte pela lepra. Se você há uma coisa muito semelhante, quando eu trabalhei no norte do Mato Grosso, eu vi isso, a hanseníase. E nós tínhamos muitos irmãos da igreja que tinham partes do corpo arrancadas, não é? Às vezes pontas dos dedos, as orelhas, parte do nariz. E aquilo me chamou a atenção e eu perguntava, o que foi com você? E eles diziam, olha, eu era hanseniano, não é? A hanseníase tinha me atacado. E eu vi pessoas com hanseníase. Não é bonito, é horrível. Agora você imagina como era a feição de Naamã, talvez já o rosto, as mãos, tudo tomado pela lepra. Então, apesar da grande pessoa que ele era, porém leproso, da mesma forma as pessoas hoje, incríveis, porém pecadoras, e não existe nada pior do que isso. Romanos 5,12 diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é uma descrição incrível, exata, de quão terrível é o pecado. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus não criou o ser humano para ser assim. Não, Deus não nos fez para ser assim. Deus nos fez sem esse epílogo, porém pecadores. Não, Ele nos criou realmente para a honra e glória dEle. Esta doença veio depois. Gênesis 1,31, quando Deus olha para a criação, inclusive o homem, Ele diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Por que era muito bom? Porque não tinha pecado. Não tinha nada disso. Então a entrada do pecado veio causar todo esse problema, e isso foi por escolha humana. 1 Timóteo 2,14 diz, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não, Adão sabia o que estava fazendo. Não foi engano, ele sabia. E não pense que no lugar dele você não tomaria a mesma decisão. Não coloque toda a culpa sobre ele, ele era o nosso representante, mas a decisão é nossa em relação a esta vida, o que fazemos com essa mancha que nos foi trazida. A consequência é dita pelo pecado a morte, porque em Gênesis 2 é dito claramente isso, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Adão não caiu morto no momento que comeu daquela fruta, mas ele morreu espiritualmente ali, e a glória de Deus o deixou. 940 anos depois ele morreu fisicamente, e se não tivesse crido no suprimento de Deus, ele morreria eternamente. A morte é esta consequência. Por isso diz que a morte passou a todos os homens. Esta chaga atingiu a todos nós. Romanos 5,14 diz, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Quem são esses? Crianças que nascem e morrem no mesmo dia. Pessoas sem capacidade mental de discernir o bem ou o mal. O que eles fizeram? Nada. Mas por que morrem? Porque nasceram pecadores. Então, Hebreus 9:27 diz, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Esta é a consequência. Há um problema, não há como negá-lo. A humanidade até tenta contorná-lo, mas o epílogo está aí. Homens e mulheres incríveis, homens e mulheres de grandes feitos, vírgula, mas, porém, pecadores. Este é o grande mal. Em segundo lugar, o que impede o ser humano de aceitar a proposta de Deus para que isso mude. Diferente do homem que nega essa verdade, Deus reconhece ela. Deus reconhece que tem um problema muito sério. E Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Eu sei que o texto vai tratar, logo após escrever Naamã, vai tratar de uma menina, mas eu vou deixar a menina para o final. Eu quero tratar sobre a forma que Naamã buscou para solucionar o seu problema. E eu quero usar isso, a maneira que Naamã agiu, exatamente para mostrar como o pecador age, porque ele sabe que há um problema. Todos nós sabemos que há essa grande dificuldade, esse grande problema do pecado. A questão é como nós tentamos resolver isso. Quando Naamã soube que havia cura, olha o que ele faz. Verso 5, o rei da Síria faz com ele: enviarei uma carta ao rei de Israel, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Isso é muito dinheiro. Ele foi preparado para quê? Para comprar a solução. E não é isso que os seres humanos fazem também? Se eles pudessem comprar o perdão dos seus pecados, eles comprariam, mas não é possível. Não havia como curá-lo pelo dinheiro. Ele ainda trouxe uma carta enviada pelo rei. Aqui é o poder da barganha, não é? E é interessante que quando Eliseu ele vai e recebe Naamã, ele nem mesmo abre a porta. Ele não vai nem ver Naamã. Ele fica lá do quarto dele e avisa aquele homem lá que ele deve ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes e vai ficar curado. Você já percebeu o que Naamã esperava? Olha o verso 11. Porém Naamã muito se indignou, se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aqui nessa cura não houve ostentação, nada ocorreu como Naamã imaginava, não houve uma manifestação sobrenatural, incrível de poder divino, não houve uma celebração depois disso. Naamã se indignou com isso. Sabe qual é um dos grandes problemas dos pecadores? Eles querem isso. Eles querem que Deus os salve e mude a sua vida num grande show pirotécnico de grande poder de Deus, onde os anjos vêm, tocam trombetas, Deus em pessoa vem e diz a eles: olha, você está perdoado. Quem diz que Deus age assim? Deus não aceita dinheiro, Deus não aceita barganha, Deus não aceita nariz empinado, nada disso. Vai lá e mergulha 7 vezes naquele riozinho lá. E lembra o que ele disse? Ei, lá em Damasco, tem rios lá maravilhosos, e me manda mergulhar nesse rio lamacento aí? Ainda se indignou. É assim que os homens se comportam em relação a Jesus Cristo. Para eles não serve. Não tem a pompa e a circunstância que eles desejam. Sabe qual é o problema de Naamã? Ele queria um rio puro, limpo. Um rio limpinho para ele mergulhar. Ele só não conseguia ver uma coisa: no momento que ele mergulhasse nesse rio, o rio era impuro, porque ele era podre. Sua carne era podre. A doença se espalharia. Ele queria um rio puro e limpinho, só esqueceu de olhar para ele. Tão podre daquele jeito. Esse era o problema dele. Efésios 2 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O pecador não consegue entender isso. Que a salvação não é cheia de glória aos homens. A salvação envolve a humilhação dos homens e a exaltação de Jesus Cristo. É isso que envolve. Agora, eu quero que você preste atenção no instrumento que Deus usou para curar Naamã. Olha o verso 2. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que foi trabalhar na casa de Naamã. Quando a menina soube do caso do seu senhor, ela simplesmente disse aquelas boas novas que Naamã precisava receber. Ah, se tu fosse lá em Israel, lá tem um profeta e você seria curado. As boas novas vieram pelos lábios de quem? De uma menina escrava. Da onde eles menos imaginavam. Da onde eles menos podiam prever que viria alguma coisa, veio. Você já percebeu como Deus tem o hábito de trabalhar dessa maneira? Eu vou lembrar algumas coisas a você. Grande fome na terra, Deus envia através dos mercadores José para o Egito, ele está lá na prisão, surgem dois, o padeiro e o copeiro, são presos pelo faraó,
Lá na prisão eles sonham, José interpreta o sonho, eles voltam para junto de Faraó, um morre, outro é restituído. O faraó está sonhando, está tendo um sonho terrível, ninguém sabe explicar, nenhum dos magos, ninguém sabe explicar. Está vindo uma grande fome sobre a terra, eles nem imaginam. Da onde veio a solução? De um pobre homem preso lá na masmorra. De um pobre judeu que estava preso. Você acha que eles pensavam que a solução viria lá da prisão? Quando Deus ergue José, o que acontece? Ele salva a vida de todos os egípcios, de toda a sua família e de todo mundo conhecido daquela época. A solução não estava nos olhos dos homens. Ela era pequenininha, minúscula, presa, imperceptível. Você lembra de Davi? Golias lá desafiando, não é? O exército de Israel, humilhando os israelitas, zombando de Deus. Daí me surge um menininho de 17 anos, tão franzino que Saul colocou a armadura nele, ele não conseguiu andar. Aqueles baita soldados, não é? Todos armados com as suas armas, com as suas armaduras. Da onde veio a solução? De um menininho. Ele foi lá com uma funda e 5 pedras. O gigante veio, em nome de Deus ele foi, e a pedra derrubou o gigante, e a mão dele tomou a espada e matou o gigante, e Israel venceu. A solução veio da onde? Agora eu quero lembrá-lo, você já pensou muito bem sobre Jesus de Nazaré? As pessoas nem sabiam onde ficava Belém, que Jesus nasceu. Não estava no mapa. Eu já procurei cidades que não estavam no mapa, é terrível. Agora imagina Belém, que nem no mapa estava. Onde é que você nasceu? Em Belém. É perto da onde mesmo? De onde você veio? Nazaré. Ih, piorou. Nunca veio profeta da Galileia. Não é isso que diziam de Jesus? Esperavam aí um militar, um líder militar que derrotaria o Império Romano, e Jesus vem, manso e humilde de coração, conforme diz Mateus 11. Isaías 53 diz dele: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Da onde veio a salvação? De um Salvador que as pessoas viravam o rosto quando olhavam para ele. Um homem simples e humilde. Eu costumo dizer, não é, se você espera lá no céu encontrar um Jesus loiro, de cabelos longos e olhos azuis, talvez você não consiga pensar em como eram os judeus naquela época. Baixinhos, atarracados, mais escurinhos, não é? Cabelo mais escuro, os olhos castanhos. Jesus não era um cidadão muito bonito, porque a Bíblia diz que as pessoas não gostavam de olhar para ele. Não viam formosura nele. Mas quem era ele? O Salvador de todos os homens. Por que eu lhe contei essa história? Para exatamente chegar nisso. Talvez você pense que na obra missionária nós somos muito poucos. Nós somos muito poucos. Nós somos no máximo 400 igrejas batistas fundamentalistas no Brasil. Essas 400 igrejas conseguem abrir por ano, no máximo, quando o ano é bom, 3 outras igrejas. Nós temos mais ou menos aí quase 200 missionários batistas fundamentalistas espalhados no Brasil. 200 para 200 milhões, é bom, tem 1 milhão para cada um. É animador, não é? Se nós pegarmos o orçamento de missões das igrejas batistas fundamentalistas, ela é insignificante diante da igreja católica, da igreja adventista, dos mormons. Eles investem bilhões. Uma dessas seitas reservou para esse ano 2 bilhões de reais para colocar aqui na evangelização da sua falsa doutrina no Brasil. Quanto que nós conseguimos erguer? Daí você olha para tudo isso e diz: pastor, olha lá, 63 projetos missionários aqui apoiados pela nossa igreja. O que vale isso? É exatamente a mesma lição. Da onde veio a cura de Naamã? De uma pequena menina. Qual era a diferença dela? Ela possuía as boas novas. Jamais olhe para a nossa fraqueza.
A obra missionária tem valor e poder, não por quem nós somos, mas pela mensagem que pregamos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus usa 5 pães e 2 peixes para salvar uma nação. Vocês creem? Claro que é verdade, Ele já fez isso. A obra missionária é valorosa e poderosa, nunca duvide disso. Pastor, nós podemos ofertar tão pouco, mas o nosso Deus é tão grande, perto daquilo que Ele pode fazer. O que cabe a nós é fazer o nosso melhor, consagrarmos-nos plenamente ao nosso Deus, sabendo que o poder e o valor da obra missionária é Ele que dá, está nas mãos dEle. Então nos encorajemos, irmãos. Deus muito pode fazer por tudo isso. Eu quero terminar lendo Mateus capítulo 13. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante. Tamanho da semente? Mínima. Mas depois se torna no quê? Numa grande árvore. Esta é a nossa confiança no nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus.